Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar sobre educação ambiental. Meu nome é Nuno Ribeiro e sou um dos 3 autores do projeto ADM. Juntamente com os meus colegas, Bento Cavadas e Bruno Sousa, vou apresentar-vos então um conjunto, ou vamos em conjunto apresentar-vos 3 propostas de trabalho a serem dinamizadas, se assim entenderem, obviamente, na sala de aula de Ciências Naturais do 8º ano. Esta primeira proposta seria eu que queria apresentá-la. A segunda proposta será o meu colega Bento Cavadas, que irá falar sobre a conservação das aves marinhas. E finalmente, como terceira proposta, o meu colega Bruno Sousa irá falar sobre a desflorestação da Amazónia. Começando então pela primeira proposta. Trata-se de um projeto de ciências naturais que tenta abarcar algum conteúdo de Ciências Naturais do 8º ano e que obviamente está integrado no tema sustentabilidade na Terra. Exatamente por ter essa qualidade transversal, abarca várias aprendizagens essenciais, começando pela caracterização de um ecossistema, a relação entre os fatores abióticos e a sua influência nos ecossistemas, a interpretação de cadeias tróficas, partindo de exemplos de teias alimentares, a discussão de causas e consequências da alteração dos ecossistemas e também a distinção entre catástrofes de origem natural e de origem antrópica. E este projeto pode, se assim entenderem, ser realizado em interdisciplinaridade ou com geografia, com educação visual ou com ambas, obviamente. Então, o que é que se pretende com este projeto? A primeira parte deste projeto, o que se pede aos alunos é que eles criem um ecossistema. E é mesmo isso, é que eles usem a sua imaginação para imaginar um ecossistema, que pode ser na Terra, pode ser em Marte, pode ser em qualquer ponto do universo, ou pode ser até debaixo da mesa da sua mesa na sala de aula ou no quadro onde eles imaginarem. O objetivo é que eles criem então um ecossistema, que nomeiem esse ecossistema, deem um nome a esse ecossistema, digam onde é que ele fica localizado, que fatores abióticos é que existem nesse ecossistema e o mais importante será que comunidade biótica é que existe nesse mesmo local. E aqui o que se pede é que eles pensem no mínimo em 6 espécies diferentes para dar ali alguma dinâmica e temos uma teia já com alguma dimensão, porque o objetivo é que na segunda parte deste projeto é que eles interfiram nesse ecossistema e se veja qual é o efeito dessa interferência nas espécies que eles criaram, no fundo. Só assim, a título de exemplo, isto obviamente é um exemplo inventado, nós podemos dizer que o ecossistema é um lago de água doce, um banalíssimo lago, como existem muitos no nosso planeta, e que existem algumas espécies que são de algum modo diferentes. Aqui temos um exemplo de uma espécie, este exemplo é de uma espécie que é inventada, a ideia é mesmo que eles inventem, por isso foi isso que se fez aqui como exemplo. Deu-se o nome de Helicozoa alba, não tem que ser o nome em latim, não tem que ser um nome científico, pode ser um nome comum e eles é que escolhem o nome que vão dar às espécies, mas neste caso temos então a espécie Helicozoa alba, que é um consumidor de primeira ordem, neste caso. Tem a sua distribuição geográfica em todos os lagos de água doce do nosso planeta e a população desta espécie em qualquer um desses lagos é então muito grande, ou seja, há muitos indivíduos desta espécie em cada um dos lagos. Alimenta-se exclusivamente de uma espécie de alga unicelular que também não existe, que é inventada, que se chama clorofitis, que existe na coluna d'água desse mesmo lago. É útil para o ser humano, isto também é uma outra característica, eu vou já explicar porque é que nós temos aqui estes pormenores, porque interessa para a segunda parte deste mesmo trabalho, e é útil para o ser humano, como eu estava a dizer, porque pode ser usado como alimento de trutas em cativeiro. Poderia ser outra coisa, neste caso foi isto que se inventou. Tem ainda outras características, a forma como se reproduz, é por união entre os indivíduos da espécie, nada muito anormal aqui, mas essa união ocorre sempre perto da superfície do lago em condições de grande claridade, ou seja, tem que haver muita luz e apenas durante os meses mais quentes, ou seja, a temperatura tem que estar de algum modo mais elevada. Estas vulnerabilidades ou estas particularidades desta espécie vão ser importantes porque nós vamos querer que no final, quando for introduzida uma alteração neste ecossistema, as espécies sejam afetadas de algum modo. E ao apresentarmos esta vulnerabilidade ou estas características mais específicas, estamos a dar uma oportunidade de, com a alteração ambiental que vai ser inventada, haja uma influência nestas espécies e haja
um raciocínio lógico para que estas espécies sejam efetivamente afetadas por essa alteração que vai ser introduzida. Isto deve ser algo que deve ser dito aos alunos, no sentido de os alunos saberem a priori que mais tarde vão ter que, no fundo, criar uma alteração ao seu ecossistema e que isto pode ser feito deste modo. E daí então que eles criem e que apresentem a sua teia alimentar, ou seja, eles vão ter que imaginar e desenhar os seres vivos que existem neste local, a teia alimentar que existe neste local. Como veem aqui, tem uma teia alimentar só com 6 elementos, com 6 espécies diferentes, ou seja, é o mínimo que se exige aqui. Temos 2 produtores, tanto aquela clorofítica, clorofitis que tínhamos falado, como esta rodofítica, rodofitis. Os nomes são obviamente inventados. Temos a tal Helicozoa alba de que ouvimos falar há pouco. Temos ainda uma outra que é a Pseudobacter flagellata. Temos o Ranunculus ciliata e temos o Delicatum ramificata. E obviamente temos aqui espécies diferentes. Temos 2 produtores, 2 consumidores de primeira ordem e depois 2 consumidores de segunda ordem, e o Ranunculus ciliata, como também preda Delicatum ramificata, é também um consumidor de terceira ordem. A segunda parte, que é a parte que os alunos menos gostam, porque eles gostam muito de inventar e de fazer o seu ecossistema e chegar àquela primeira parte, e ficam muito felizes com o resultado final e até têm algum orgulho em mostrar aos seus colegas aquilo a que chegaram. A segunda parte, o que se pretende é que eles de algum modo destruam o seu ecossistema. Aqui já não acham tanta piada, porque eles apegam-se às espécies e depois querem efetivamente que as espécies sobrevivam, mas o que se vai pedir aos alunos é que eles façam então um relatório de impacto ambiental após uma alteração ambiental que eles próprios vão inventar e vão introduzir nesse mesmo local. Aqui pode ser uma catástrofe de origem natural ou antrópica, não há nenhuma restrição, tem que ser o que eles imaginarem. Pode ser o impacto de um meteorito, que será algo que eles rapidamente chegam e que muitas vezes usam, mas podem ser coisas mais reais, ou pelo menos mais frequentes, como por exemplo a poluição, pode ser a desflorestação, se for uma floresta, pode ser o que eles inventarem no fundo, porque é isso que se pretende, é que eles inventem e que sigam de forma coerente com essa invenção. Então eles têm que descrever qual foi a alteração ambiental que ocorreu naquele local e qual é o impacto que houve nas espécies que lá existem, ou seja, aquelas, o mínimo 6 espécies de que nós falamos e que vimos agora mesmo até alimentar, se há espécies que se extinguiram, outras ficaram em vias de extinção, que não sofreram alterações ou que eventualmente até beneficiaram com a alteração ambiental. E depois, como é que eles remediariam essa situação, ou seja, qual seria o plano deles para remediar essa situação. Por exemplo, se for uma fonte de poluição, será relativamente fácil eliminar essa fonte, mas há muitas outras coisas em que se pode trabalhar e que podem ser feitas de um modo diferente aqui nesta parte, nesta segunda parte deste projeto que nós estamos a sugerir aos alunos. É importante também dizer que há várias condições que aumentam a vulnerabilidade das espécies para a sua extinção. Todas elas muito óbvias, obviamente, mas o que se pretende é que os alunos tenham noção que estas vulnerabilidades existem. Por exemplo, a distribuição geográfica, uma espécie que só existe naquele local e que não esteja distribuída em mais lado nenhum, está muito mais vulnerável à extinção do que se existir noutros locais, porque mesmo que se extinga localmente, ainda existe noutros locais. Se forem populações demasiado pequenas, não é? Vão ser muito mais vulneráveis à extinção do que se forem populações com tamanho, com muitos indivíduos, como vimos no caso da Helicozoa alba. O facto de serem muito específicas, ou seja, o facto de se alimentarem apenas de uma única espécie ou de dependerem de umas condições muito específicas para se reproduzirem, como vimos no caso da Helicozoa alba, ambas as situações, faz com que sejam mais vulneráveis a serem prejudicados por alterações e, como tal, mais vulneráveis à extinção. O facto de serem sensíveis a substâncias muito específicas ou muito concretas, por exemplo, a algum tipo de poluente, vai obviamente aumentar essa vulnerabilidade também. O facto do ponto de vista de fecundidade, serem espécies que a cada ciclo reprodutivo têm geram poucos descendentes, vai obviamente também influenciar negativamente e vai aumentar a vulnerabilidade à extinção dessas espécies. E pronto, como se sabe, não é? Se há um valor para o ser humano, essas espécies vão estar sempre com maior pressão sobre elas, porque o ser humano vai querer explorar e vai explorá-las de algum modo, e havendo uma alteração ambiental pode, junto com essa pressão acrescida, pode levar a que elas se extingam mais facilmente ou mais rapidamente. Voltando aqui ao exemplo que estávamos a dar, que era aquele ecossistema, aquele lago de água doce, em que tinha aquelas 6 espécies que tínhamos visto,
Isto a título de exemplo, imaginando, por exemplo, que temos uma fonte de poluição, ou seja, instalada uma fábrica, cujo efluente tem uma substância opaca que cobre toda a superfície do lago e que impede que a luz atinja os estratos mais inferiores, ou seja, influencia bastante o tipo de luz que consegue entrar nesse mesmo ecossistema. Se nós tivermos em conta que existem produtores, é óbvio que esses produtores vão ser afetados, mas podem ser afetados de forma diferenciada, se nós assim quisermos, porque nós é que estamos a ditar as regras deste mesmo ecossistema. Por exemplo, no caso desta espécie, que se chama Chlorophytica chlorofhytis, vamos dizer que ela foi totalmente eliminada deste local, porque como dependia muito da luz visível, e não havia luz visível que tivesse a atingir em quantidade suficiente, acabou por se extinguir neste mesmo local. Ora, isto faz com que a nossa espécie, a Helicozoa alba, que se alimenta exclusivamente desta outra espécie, seja eliminada, como é óbvio. Do mesmo modo, tudo o que sejam consumidores de segunda ordem, neste caso, no fundo, predadores da Helicozoa alba, como é o caso do Ranunculus ciliata, vai ser obviamente prejudicado, porque vamos dizer que esta é a fonte preferencial de alimento que ele tem, e nesse sentido, se essa fonte foi eliminada deste local, ele vai ser negativamente influenciado por esta alteração que houve neste mesmo local. Por outro lado, por exemplo, se tivermos em conta que esta Rhodophytis é na mesma uma espécie fotossintética, ou seja, uma espécie que realiza a fotossíntese como tal, é um verdadeiro produtor, mas não usa a luz visível, não usa a parte do espectro da luz visível, mas sim a parte infravermelhos, que passam mais facilmente através daquela camada opaca que foi criada pela alteração ambiental que foi gerada neste local. Pode-se dizer que, uma vez que agora tem mais espaço, porque já não compete pelo espaço com o outro produtor, vai ser beneficiada por esta alteração. E se esta é beneficiada e a Pseudobacter flagellata tanto se alimenta de uma como de outra espécie, pode-se até dizer que esta espécie não foi afetada porque continua a ter muito alimento, porque a Rhodophytis ocupou o espaço ocupado pela Chlorophytis anteriormente. E neste sentido, se nós tivermos em conta que o alimento da Delicatum ramificata se manteve idêntico, não sofreu grandes alterações, e o seu predador Ranunculus ciliata foi afetado por esta alteração, ou seja, diminuiu o número de efetivos que existem neste local, pode-se dizer que ele também foi beneficiado, porque acaba por conseguir desenvolver-se mais, reproduzir-se mais, uma vez que é menos predado por esta Ranunculus ciliata. E é um pouco este raciocínio que se pede aos alunos, ou seja, pede-se que os alunos inventem um ecossistema, inventem uma comunidade biótica nesse ecossistema e depois vejam, através da invenção de uma alteração ambiental naquele local, vejam efetivamente como é que podem influenciar, melhor, de que modo é que as espécies podem ser influenciadas por essa alteração e chegam a algo deste género, chegam a este raciocínio. Do ponto de vista de remediação ambiental, aqui estamos a falar de uma coisa bastante óbvia, que seria, por exemplo, agir sobre essa fábrica, não retirando a fábrica, porque obviamente isso pode ter consequências sociais ou socioeconómicas naquele local, mas sim agindo sobre a fábrica de modo a que os efluentes sejam filtrados e a tal substância que, no fundo, tornou a superfície deste lago mais opaca e causou estas alterações, seja eliminada da água. Do mesmo modo, pode-se dizer que se pode fazer a reintrodução destas duas espécies que foram eliminadas neste local para tentar restabelecer o equilíbrio que existia anteriormente neste mesmo local e fazendo com que esta comunidade biótica volte a ser tão saudável quanto era antes desta alteração. Do ponto de vista de experiência pessoal, posso dizer que esta atividade funciona muito bem com alunos, de todo o tipo de alunos, porque o que nós estamos a pedir é que eles usem a sua imaginação, vão ter que cumprir, obviamente, com todos os conceitos científicos que foram dados e têm que ser coerentes em relação àquilo que estão realmente aqui a fazer, mas, de certo modo, a maior parte dos alunos faz isto com alguma facilidade, não são temas muito complexos para eles, é uma forma muito interessante de aplicar aquilo que eles aprenderam nas aulas anteriores. E obviamente que eles gostam muito mais de criar do que depois de destruir as suas próprias espécies. Uma forma que temos de mitigar essa relutância que eles têm em destruir as suas próprias espécies será, por exemplo, haver uma troca entre a primeira e a segunda parte entre grupos de alunos. E eu falo em grupos porque há pouco não mencionei isso, mas o facto é que isto pode ser feito individualmente, como é óbvio, e temos vários ecossistemas que são criados, ou pode ser feito a pares, e aí os dois alunos, a imaginação dos dois alunos vai confluir para chegar a um ecossistema e dar sempre resultados interessantes.
Entre a primeira parte e a segunda parte, se assim entenderem, podem também trocar os ecossistemas com outros colegas e, como tal, quem vai destruir o ecossistema não foi quem o criou, o que cria menos problemas nessa mesma destruição. E, para fins práticos, serve exatamente aquilo que se pretende, que é eles racionarem que há uma alteração, essa alteração vai influenciar as espécies que lá existem, mas não vai influenciar todas do mesmo modo e pode haver até espécies que sejam realmente beneficiadas por essa alteração. Esta é a nossa primeira proposta. Eu vou agora passar então a palavra ao meu colega Bento, que irá então apresentar a segunda proposta de trabalho deste webinar. Obrigado. Obrigado, Nuno, e mais uma vez obrigado pela vossa presença. Cabe-me então explorar a segunda parte das nossas propostas de trabalho, desta vez destinada à temática da conservação das aves marinhas, que se enquadra no tema sustentabilidade na Terra e aborda a aprendizagem essencial de discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as necessidades humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia na sua conservação. Esta proposta de trabalho cruza-se com as disciplinas de português, cidadania e desenvolvimento da seguinte forma. Quanto à disciplina de português, através da observação de vídeos e da análise de textos, os alunos poderão desenvolver a sua competência da oralidade, da compreensão oral e expressão oral, mas também a competência da leitura assentada predominantemente em textos de natureza científica. Para além disso, poderão desenvolver a sua competência da escrita através de comentários e respostas a questões que resultam da leitura dos textos que serão apresentados. Quanto à cidadania e desenvolvimento, as temáticas de desenvolvimento sustentável e educação ambiental são muito presentes nestas propostas de trabalho e também integrantes da disciplina Cidadania e Desenvolvimento. Esta proposta de trabalho baseia-se numa dupla página que irão encontrar no manual ADN 8 e que se destina a explorar o modo como se recuperou o ecossistema das Ilhas das Berlengas. As Ilhas das Berlengas no passado sofreram graves impactos ambientais causados pelo ser humano, que danificaram muitas das espécies nativas da região, prejudicando também gravemente as aves marinhas. Ora, eu, o Bruno e o Nuno tivemos a oportunidade de visitar as Berlengas para construir esta dupla página e essa visita foi acompanhada por técnicos que estiveram envolvidos no projeto Life Berlengas, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que nos fizeram uma visita acompanhada ao local e nos mostraram as diversas medidas que tomaram para reduzir o impacto ambiental na região, como, por exemplo, a colocação de armadilhas para captura e remoção da ilha de espécies não nativas, como o rato preto e o coelho bravo, a remoção de plantas não nativas, como o chorão, uma remoção que exigiu um grande trabalho manual, e também a colocação e a construção de ninhos artificiais para facilitar a reprodução de aves marinhas, como por exemplo a cagarra. Esta dupla página é ainda acompanhada por um vídeo de uma das colaboradoras desse projeto, a bióloga da conservação Joana Andrade, que apresenta informação adicional sobre outras medidas de conservação que foram concretizadas nas Berlengas para proteger todas as suas espécies nativas e, inclusivamente, as aves marinhas. Esta segunda atividade inclui uma ficha de trabalho dividida em duas partes. Neste momento estão a observar a parte 1 e sugerimos que os alunos iniciem a ficha de trabalho através da leitura do texto, que eu estou agora a salientar, e complementem essa leitura com a observação atenta de um vídeo no qual a bióloga Joana Andrade irá apresentar informação adicional sobre o trabalho de conservação das aves marinhas realizado nas Ilhas das Berlengas. Na equipa da SPE, onde eu trabalho, nós trabalhamos com aves marinhas, que é dentro das aves o grupo mais ameaçado, ou seja, aquele que tem mais espécies que estão em perigo de extinção. As aves marinhas enfrentam muitas ameaças, tanto em terra onde se reproduzem e no mar, onde passam grande parte da sua vida, e o nosso trabalho é tentar reduzir essas ameaças. Por exemplo, em terra, onde se localizam as colónias de reprodução, geralmente em ilhas e ilhéus, há problemas relacionados com a perturbação do habitat, por haver atividades humanas que possam desequilibrar esses locais, ou mesmo uma ameaça que é muito crítica
em ilhas, que são a presença de espécies não nativas e que por vezes são também invasoras. Estas espécies põem em perigo todas as outras espécies que vivem nestas ilhas e podem causar desequilíbrios muito grandes. E então o que tentamos fazer, no caso das aves marinhas, é restaurar o habitat destes ecossistemas insulares, destas ilhas, para que nas colónias de reprodução haja condições mais favoráveis para a sua nidificação ser bem sucedida. No mar, algumas das ameaças que estas aves enfrentam relacionam-se com a poluição marinha, com a poluição luminosa, portanto a influência da luz nas zonas costeiras, mas sobretudo há uma ameaça muito grande que são as capturas acidentais nas artes de pesca. E por isso tentamos, em conjunto com os pescadores, desenvolver soluções para evitar que as aves fiquem, por acidente, presas nas redes, nos anzóis e que possam todos ter um benefício, tanto os pescadores como as aves. Então, nós quando desenvolvemos estes projetos de conservação, passa por todo um planeamento que tem que ser muito bem detalhado para podermos, ao longo do ano, enquanto os projetos estão em curso, assegurar que as tarefas são todas realizáveis. E então passa muito por fazermos ações de monitorização, ou seja, como trabalhamos com aves marinhas, vamos aos locais onde elas estão a nidificar para monitorizar os ninhos, para fazer contagens do número de casais, de ovos, de crias, para depois com esses dados percebermos qual é o estado das populações. Depois também fazemos ações diretamente relacionadas com o trabalho de conservação e de melhorar tanto o habitat como as condições que essas aves têm para se reproduzirem. Por um lado, construímos ninhos artificiais, porque muitas vezes as aves marinhas têm falta de cavidades para nidificarem, muitas delas nidificam em buracos, e então fazemos estes ninhos artificiais porque também nos permite monitorizá-las mais facilmente. Também colocamos câmaras automáticas nos ninhos, porque não podemos estar sempre nos ninhos a acompanhar a evolução, e então estas câmaras, ao tirarem fotografias, permitem-nos depois perceber como é que vai a evolução e o crescimento das crias e como é que os adultos fazem essas tarefas. Então, após a observação do vídeo da Joana Andrade e da leitura da primeira página da ficha de trabalho, sugerimos que os alunos respondam a 4 questões de escolha múltipla. Na primeira questão devem identificar as preocupações do projeto Life Berlengas, que são não apenas a conservação de aves marinhas, mas também dos seus habitats e das plantas endémicas das berlengas. A próxima questão visa que identifique uma dessas ações de conservação de aves marinhas. Neste caso, será a construção de ninhos artificiais. Na questão seguinte, devem selecionar todas as ações de monitorização das aves marinhas elencadas de A a E, que são contagem dos casais de aves, contagem de ovos, contagem de crias e colocação de câmaras para acompanhar o desenvolvimento das aves. Por último, devem identificar uma ação de recuperação do habitat das aves marinhas, que neste caso é a remoção de uma espécie invasora, o chorão. Após a resolução deste exercício, a próxima questão solicita que pesquisem na página online do projeto Life Berlengas uma medida para diminuir o impacto do ser humano. Ora, consultando a página online do projeto, e aqui está o link que podem utilizar para aceder a essa página, os alunos devem consultar a secção Visitar e depois a secção Código de Conduta. Aqui irão encontrar um conjunto diversificado de medidas, como por exemplo, circular sempre nos trilhos, depositar o lixo nos locais apropriados ou levá-lo consigo, acampar na área definida e não fazer fogueiras. Enfim, um conjunto diversificado de medidas para diminuir o impacto do ser humano nas berlengas e terão que selecionar uma para dar resposta à questão anterior. De seguida iremos avançar para outra questão que se relaciona com o impacto de uma espécie invasora sobre as berlengas, o chorão, mas antes de explorarmos as respostas a essa questão, vamos observar uma segunda parte do vídeo da bióloga Joana Andrade, no qual ela explora algumas medidas para diminuir esse impacto. Vamos então observar o vídeo. No projeto Life Berlengas, uma das principais ações de restauro daquele habitat insular
na Ilha da Berlenga foi a remoção de espécies de plantas invasoras que não são naturais daquele local, como é o caso do chorão. E então foi um processo que demorou praticamente o tempo todo do projeto, porque teve que ser uma remoção manual, com muitas pessoas envolvidas, e que teve que ser feita de forma faseada para evitar que houvesse muita erosão nos locais onde estávamos a retirar a única planta que existia. E ao fazer esta remoção do chorão, o que fizemos também foi, nesses locais onde o chorão foi removido, lançámos sementes das plantas nativas da Ilha da Berlenga para que elas pudessem mais rapidamente crescer nesses locais que ficaram disponíveis para essas plantas nativas. Conseguimos remover uma grande parte, cerca de 90% da área de chorão que existia na Ilha da Berlenga em 2014, e apenas a pequena área que ainda permanece, que não foi possível retirar na totalidade, tem que continuar a ser monitorizada para que não volte a expandir-se e a crescer, porque senão fica em causa todo o trabalho que foi feito durante o projeto Life Berlengas, e portanto temos que garantir que aquela mancha não cresce e possivelmente no futuro que virá a ser removida na totalidade para que na Ilha da Berlenga não existam plantas invasoras exóticas. Então, para remover plantas invasoras, como é o caso do chorão, podemos usar algumas técnicas dependendo do local onde queremos intervir. No caso da Ilha da Berlenga, por ser uma ilha com escarpas muito inclinadas, a remoção teve que ser feita de forma manual. Portanto, naquelas áreas muito extensas de chorão, fazíamos um corte longitudinal e utilizávamos um equipamento, que é uma motorroçadora, para fazer esse corte inicial, e depois começávamos manualmente a remover o chorão, virando-o para baixo, depois de removido, para ficar a secar a parte que foi removida. E depois, passado algum tempo, voltávamos a essa área e voltávamos a arrancar mais uma faixa de chorão, que ficava enrolada na anterior e onde ele continuava a secar. Há uma dificuldade com este processo, com esta metodologia, que é o banco de sementes que permanece no solo é muito grande e vai permanecer durante muito tempo. E a tendência vai ser para que o chorão volte a nascer por causa dessas sementes que permanecem e que é impossível de retirar na totalidade. E então, quando se fazem estes trabalhos de remoção de plantas invasoras, após a remoção tem que se garantir esta monitorização para eliminar as plantas novas que nascem, para evitar que estas áreas voltem a ser ocupadas por estas plantas invasoras. Entretanto, começámos a testar uma outra técnica de remoção de chorão, num outro projeto, no Algarve, porque são zonas mais planas, que é a aplicação de umas telas pretas em cima do chorão. Essas telas pretas que são colocadas no verão, na altura em que faz muito calor, faz com que o chorão deixe de ter acesso à luz, porque elas são pretas, e que o calor se gere em altas temperaturas por baixo desses tapetes, o que faz com que as plantas morram. E que também, possivelmente, as sementes vão ficar inviabilizadas, ou seja, e não vão nascer tantos novos rebentos de chorão como nas áreas onde ele é só removido manualmente. Estamos a fazer esses testes para perceber se é uma técnica que funciona e que dará resultados mais promissores no futuro. Após a observação do vídeo da Joana Andrade, sugerimos que os alunos respondam agora à questão 1.3, no qual devem comparar a vegetação existente numa zona das Berlengas conhecida por Flandres, antes da remoção do chorão e após a remoção do chorão. Para tal, podem comparar também estas duas fotografias, que lhes irá permitir constatar que antes da remoção do chorão, esta planta originava um tapete contínuo que impedia o desenvolvimento das plantas nativas e que após a sua remoção, as plantas nativas já tinham espaço para germinar e se desenvolver. Na questão seguinte, 1.4, devem descrever as técnicas de remoção do chorão. Uma das técnicas consiste em cortar com uma motorroçadora longitudinalmente o tapete do chorão, enrolá-lo manualmente e deixá-lo a secar para a planta se degradar.
Outra técnica que está a ser experimentada em algumas zonas, nomeadamente no Algarve, é colocar sobre o chorão uma tela preta que tem duas finalidades. Uma é impedir que a luz do sol alcance o chorão. E outra finalidade é aumentar muito a temperatura desta planta, impedindo ou prejudicando o seu desenvolvimento. Na última questão, 1.5, os alunos devem explicar por que razão é importante monitorizar com frequência o local onde o chorão foi removido. Ora, a razão para a qual essa monitorização frequente deve ser feita é porque persistem no local onde o chorão foi removido sementes de chorão que podem germinar e desenvolver-se, originando novas plantas, o que vai prejudicar o seu processo de remoção. Agora iremos avançar para a segunda parte da ficha de trabalho, na qual iremos explorar o modo como a ciência e a tecnologia podem contribuir para a proteção das aves marinhas. Do mesmo modo como fizeram na parte 1, os alunos devem ler o texto e, de seguida, observar atentamente a terceira parte do vídeo da bióloga Joana Andrade, no qual explica o modo como a poluição luminosa pode afetar as aves marinhas e medidas de remediação desse impacto. A luminosidade excessiva pode ser um problema que afeta, sobretudo, aves marinhas e, especialmente, as mais novas e mais inexperientes, porque estas aves reproduzem-se em ilhas, em ilhéus, geralmente desabitados, onde não existe iluminação artificial, como nas nossas zonas costeiras, e, portanto, elas não estão familiarizadas com esse fator e podem ser enganadas, de certa forma, e serem atraídas, e em vez de irem para o mar, vêm parar a terra porque são atraídas por estas luzes, ou mesmo em embarcações, podem ser atraídas pelas luzes das embarcações, ficam de certa maneira um pouco encandeadas e caem nesses locais e ficam mais suscetíveis a problemas como serem atropeladas, serem predadas por animais, e é sobretudo naquele período em que as crias saem do ninho pela primeira vez que isso pode acontecer. Após observarem o vídeo anterior, sugerimos que os alunos avancem para a questão 2.1, na qual devem associar as ameaças às aves marinhas da coluna 2 aos locais em que essa ameaça ocorre, terra ou mar. Portanto, a poluição luminosa é associada à terra, a poluição marinha a mar, captura de aves em alguns tipos de pesca a mar, existência de espécies invasoras a terra e perturbação de habitats devido a atividades humanas a terra. Posteriormente, devem explicar por que razão a poluição luminosa pode afetar as aves marinhas. Ora, a razão por que tal isso acontece deve-se ao facto das aves marinhas crescerem em ilhéus, onde há pouca ou nenhuma luz artificial, e quando atravessam zonas mais antrópicas, com mais luz artificial, essa luz pode fazer com que elas fiquem encandeadas, fiquem desorientadas e embatam contra as estruturas humanas, podendo sofrer ferimentos graves ou mesmo morrerem em consequência desse embate. Por essa razão, uma tecnologia que já existe há algum tempo, o fotómetro mede a intensidade luminosa. Esta tecnologia está a ser aplicada por investigadores na Ilha da Madeira para auxiliar a proteger aves marinhas da seguinte forma. Os investigadores estão a colocar fotómetros em determinados locais, que sabem que são muito frequentados por estas aves nas suas atividades, e através da identificação da intensidade luminosa excessiva, proveniente de luz artificial, podem aplicar medidas para diminuí-la, protegendo desse modo as aves marinhas e aumentando as suas possibilidades de sobrevivência. Chegamos então ao final desta proposta de trabalho, espero que a tenham considerado útil e que a possam capitalizar para as vossas aulas. Vamos então passar para a última atividade e que será apresentada pelo meu colega Bruno Sousa. Obrigado, Bento. Meu nome é Bruno Sousa e estou aqui para vos apresentar a terceira proposta de trabalho deste webinar, que se designa Desflorestação da Amazónia. A desflorestação da Amazónia enquadra-se no tema Sustentabilidade na Terra e abrange diversas aprendizagens essenciais, nomeadamente a análise crítica da influência humana nos ciclos de matéria dos ecossistemas, na distinção das catástrofes naturais e catástrofes antrópicas e, sobretudo, nesta aqui, que é explicar como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas podem afetar os ecossistemas. Este trabalho em especial, esta atividade em especial,
tem uma ligação muito forte com geografia, com educação visual, com TIC, com cidadania e desenvolvimento. Então, para introduzir este tema, antes de passarmos às fichas e aos momentos de trabalho que temos associados, é importante fazer uma pequena introdução e saber o que os alunos já sabem sobre a Amazónia. Eles têm muitas noções sobre a floresta, é um nome muito conhecido e por isso eles sabem já algumas questões, nomeadamente a nível da biodiversidade, a nível da fotossíntese, até podem ter a ideia errada que é o maior produtor de oxigênio do planeta, por ser o pulmão do planeta, mas eles conhecem onde fica normalmente, sabem que é no Brasil e por isso já têm um conhecimento base que vai permitir ajudar a compreender este tema. E depois, a partir daqui, conseguimos discutir um bocadinho sobre este assunto antes de entrarmos no trabalho em si próprio. Em seguir, eu proponho aqui uma notícia da RTP sobre os incêndios da Amazónia, de 2019, quando estava a haver os grandes incêndios, e permite também discutir aqui a função do governo sobre a proteção ambiental, etc. E depois passamos então às fichas de trabalho. Então, as fichas de trabalho são a parte 2 e, se repararem, estas fichas de trabalho seguem em anexo ao webinar, em formato Word, para poderem ser manipuladas, usadas, adaptadas às nossas turmas, mas são 6 páginas e tem 2 pequenas fichas, uma ficha A, a ficha de trabalho A, que fala no geral sobre a desflorestação, e depois a ficha B, que fala mais especificamente das queimadas no Brasil e na Amazónia. Estas fichas abrangem os temas principais e aqui vão a pontos muito fundamentais deste problema da desflorestação da Amazónia, nomeadamente a importância da floresta amazónica para a retenção da água e para o clima da região. A mudança do clima daquela região está muito próxima de acontecer, um pouco mais desflorestação provavelmente promove a desertificação em grande quantidade daquela região. É claro, a biodiversidade e a importância dessa biodiversidade na floresta amazónia, os incêndios e o grau de desflorestação dos últimos anos, os problemas que a desflorestação traz, e depois também tem aqui 2 pontos que eu acho que são interessantes, que é o uso da tecnologia para controlar e monitorizar a desflorestação e o que está a ocorrer na floresta, nomeadamente dos aviões, satélites e de outros métodos. E depois também tem aqui uma parte que é interessante e que pode ser a ligação a outros assuntos, nomeadamente os impactos sociais desta queimada e desta destruição da Amazónia, e também os impactos para os povos indígenas. Então temos aqui uma oportunidade de falar dos povos indígenas, de discutirmos a importância destes povos, o que é que eles trazem para o planeta, como é que eles são, e por isso, por exemplo, que existem cerca de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo, em mais de 90 países, vivem em todas as regiões geográficas e têm 5.000 culturas diferentes. E foram eles que criaram e falam atualmente a grande maioria das 7.000 línguas mundiais. Ou seja, a nível de diversidade humana e diversidade cultural, os povos indígenas são fundamentais para o que é ser humano, para as diferenças. Apesar disso, toda essa diversidade, são os povos que têm maior probabilidade de serem pobres, vulneráveis, são 15% dos mais pobres do mundo, e a expectativa de vida dos povos indígenas é até menos 20 anos do que dos povos não indígenas, ou seja, têm ainda, devido também muitas vezes à medicina e a não haver uma evolução tecnológica tão grande, são povos pobres e nomeadamente com a esperança média de vida abaixo dos outros. Então aqui é uma oportunidade, e esta ficha fala dos povos indígenas e faz a ligação de explorarmos esta parte associada não muito às ciências naturais, mas que são importantes, são as partes sociais e as partes dos direitos humanos e dos direitos dos povos, que estão associados também
à desflorestação e aos problemas que aí vêm. E depois, finalmente, a proposta desta atividade, depois dos alunos responderem a estas perguntas, a estas fichas, ser corrigido, de ficarem com uma noção muito premente e presente do problema da Amazónia, o que é-lhes pedido, então, é uma campanha nas redes sociais. É isso que é proposto, é esta atividade. Então, esta campanha nas redes sociais primeiro é importante discutir com eles o objetivo, o que é que se quer com esta campanha, quais são os pontos fortes que queremos passar nessa campanha, ou seja, tentar motivar os alunos a agir e a envolverem-se de uma forma ativa nos problemas ambientais. E depois eu normalmente forneço um exemplo de uma pequena campanha feita por mim, ou seja, de umas fotografias ou de umas imagens que poderiam ser usadas nessa tal campanha, para os alunos terem uma noção do que lhes é pedido. O que eu gosto de fazer nestas atividades, nestas campanhas de redes sociais, é claro, permitir o uso das ferramentas web 2.0. Eles gostam muito de usar, por exemplo, o Canvas, ou de usar outras ferramentas online que lhes permitem fazer muito simplesmente e muito rapidamente cartazes e imagens bonitas e quase profissionais, e eles trabalham com aquilo muito facilmente. Muitos alunos, alguns alunos pelo menos, são peritos quase no uso dessas ferramentas. E depois permitir formatos variados, ou seja, tentar abranger o máximo de tipologias de alunos que tenham acesso à informática, a meios digitais, alunos que têm acesso à internet, os que não tenham, alunos que gostam mais de fazer à mão, que gostam mais de desenhar, que gostam de fazer trabalhos mais manuais. E aqui podemos articular com TIC, porque é aqui uma vertente da disciplina que pode ser usada por nós, em articulação com o professor de TIC, e deve também pela mesma razão. E então aqui podemos arranjar colegas e trabalhar em equipa, podemos até fazer um DAC sobre este tema, e é um tema muito interessante para reunir várias ideias. Então esta campanha eu fiz em algumas das minhas turmas e vou mostrar aqui alguns exemplos. Quando eu referia os vários formatos variados, este aqui é um formato cartaz, um cartaz para ser afixado. Isto foi feito de uma forma muito simples pelos alunos. Aqui este foi trabalhado, foi pintado digitalmente, penso eu, e depois escrito por cima. Este foi feito manualmente, foi feito aqui uma frase com rima para depois poder ser afixado, ou seja, permitir vários tipos de atividades e que cada aluno possa fazer o que acha mais interessante, mais bonito e que consiga fazer melhor. Então, a maior parte dos alunos fizeram este tipo de atividade, ou seja, fizeram uma campanha para a rede social que eles mais usam atualmente, que é o Instagram, por isso usam fotografias com este formato quadrado, e então aquilo era muito simples, as regras eram muito simples, então é uma imagem impactante, ou várias imagens impactantes, frases que possam ser lidas no telemóvel, por isso tem que ser relativamente grandes, e pronto, e temos aqui 3 exemplos de alguns dos trabalhos apresentados pelos alunos, alguns mais simples, outros mais complexos, uns mais inventivos, outros menos inventivos, mas este tipo de trabalho permite-os desenvolver outro tipo de capacidades, de competências e de também trazer para a nossa aula, para a nossa disciplina, para as ciências naturais, algumas dessas competências e dessas partes do perfil que nem sempre é fácil nós avaliarmos e vermos de uma forma diária. O que eu permiti também, e uma coisa que eu acho que é positivo neste tipo de atividades, então, é promover o feedback entre pares e a autoavaliação nas atividades. Aqui temos exemplo de um mesmo trabalho. Todos os trabalhos anteriores houve uma aula em que os alunos mostraram os seus trabalhos ao resto da turma. Os colegas da turma viviam o que gostavam, era sempre 2 pontos positivos e 1 ponto a melhorar.
e então com esse feedback os alunos puderam, depois foi-lhes dado mais algum tempo para mudarem o que achassem que deviam mudar, e por exemplo temos aqui um exemplo de um trabalho que era inicialmente assim, e que com o feedback dos outros colegas que disseram que podiam pôr esta gradação daqui pôr no fundo, para ficar mais interessante, substituir aqui o campanha Amazónia por um hashtag Save Amazon Forest para ficar ligado à campanha, para ser mais facilmente procurado no Instagram ou no que seja, na rede social que fosse colocado, erros ortográficos foram também corrigidos, etc. Ou seja, os próprios alunos serviram como fonte de feedback para os colegas e o trabalho que poderia ser mais fraco foi melhorado com a ajuda dos outros colegas e com a própria autoavaliação. Eles a verem os outros trabalhos dos colegas também veem o que o deles podiam melhorar, podem comparar, podem verificar o que podem progredir e assim acho que conseguimos chegar ao fim e ter trabalhos mais interessantes e mais adaptados ao que se queria, seria esta tal campanha na escola e nas redes sociais dos alunos para o salvar da floresta amazónica. Da minha parte e da parte dos meus colegas, muito obrigado por terem estado connosco hoje. Espero que estas atividades tenham sido do vosso interesse. Para nós é sempre agradável estar aqui convosco e partilhar algumas das ideias e algumas das experiências que nós temos nas nossas salas de aula e no que fazemos diariamente. Obrigado por terem estado connosco, foi um prazer.